voltando agora com as questões. Bem, primeira questão. A respeito dos atributos do ato administrativo, é correto afirmar que... Bom, falou isso, você vai fazer agora, vou lhe ensinar a fazer sua prova comentada. Falou que a questão é sobre atributos do ato administrativo. Então, de cara, você vai escrever na sua prova, sem entrar nas questões, e não vai ser isso que vai fazer você perder tempo, os atributos, porque ajuda você a entrar nas questões com conteúdo já memorizado. Senão, vejamos. Quais são os atributos? Presunção de legalidade ou legitimidade. Nós temos como atributo a autoexecutoriedade. Nós temos como atributo a imperatividade. E nós temos como atributo a tipicidade. Agora vamos ver as questões, certo? A presunção de veracidade decorre que são presumidos verdadeiros os fatos alegados pela administração pública para a prática de um ato administrativo. Exatamente. Letra A está correta. Essa é a alternativa correta. Mas vamos continuar para ver o erro das demais. A imperatividade é o atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração pública. Posto em execução pela própria administração pública é um dos atributos da autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade se divide em exigibilidade e executoriedade. Exigibilidade, o poder que tem a administração pública de decidir sem interferência do Poder Judiciário. Executoriedade, o poder que tem a administração pública de implementar suas decisões sem o Poder Judiciário. Lembrando ainda que a executoriedade só existe quando a lei atribui ou em situações de urgência. Novamente, chama a atenção para outros nomes dados pela doutrina. A exigibilidade também pode ser denominada como meios indiretos de coerção e a executoriedade como meios diretos de coerção. Então, isso está errado porque não é a imperatividade, é a auto-executoriedade. Mas especificamente, se estamos falando em execução, olha aquilo que eu lhe falei, que os nomes lhe ajudam, como na modalidade dos atos administrativos. Nós estamos falando aqui da executoriedade. Nós estamos falando da executoriedade. São atributos do ato administrativo a competência, a forma, o objeto, o motivo e a finalidade. Não são atributos, são elementos ou requisitos. E você aprendeu que esse é o com FF. Ou seja, você aprendeu com quem, com F de Lucas Fortes, né? E o outro F de melhor professor da E3C. Finalidade. Finalidade é o atributo do ato administrativo que se refere ao efeito jurídico imediato. Não, cuidado com isso, hein? Esse é o objeto. O objeto é o resultado prático do ato administrativo. Quando a gente fez a separação em que motivo é o passado, em que o objeto é o presente e a finalidade é o futuro, o objeto, destacamos, é a essência do ato, é o resultado prático do ato administrativo, é o efeito jurídico imediato. O efeito jurídico mediato é que é a finalidade. Cuidado para não confundir. A autoexecutoriedade é o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância. Errado. Isso é a imperatividade. Isso é a imperatividade. Então, aprenda a fazer sua prova comentando. Por quê? Porque você vai ganhando autoconfiança. Você já vai para a próxima questão dizendo, poxa, foi massa, questão fera, eu estou preparado, vamos seguir, vamos conquistar esse concurso. Então, você vai, ao longo da prova, se automotivando, vai ao longo da prova ganhando ânimo para chegar naquelas matérias mais difíceis com uma autoconfiança maior. Bom, segunda questão. Acerca do princípio da oficialidade. Falamos agora de processo administrativo. E nós destacamos na aula teórica que o processo administrativo, pelo princípio da oficialidade, tem 5 consequências. Tá certo? Tem 5 consequências. Que é o poder de iniciativa da administração, que é o poder da administração dar impulso ao processo, a verdade real que orienta o processo administrativo, o formalismo moderado para a administração e o informalismo, aliás, o formalismo moderado, porque é o formalismo para a administração e o informalismo para o administrado. São todos eles consequências do princípio da oficialidade. Bem, quando surgirem fatos novos ou
circunstâncias suscetíveis, né, de justificar a inadequação da sanção aplicada, pode haver revisão da sanção aplicada, independentemente de requerimento do apenado. Isso está certo, é o conceito de revisão. Cuidado, relembrando o processo administrativo. A revisão não pode prejudicar a parte, mas o recurso em processo administrativo, diferentemente de processo civil, pode sim trazer prejuízo. Então, atente. Olha as diferenças do processo civil para os processos administrativos. Essas são as questões mais cobradas no concurso. A iniciativa pode ser da própria administração. Diferentemente do processo civil, onde a jurisdição é inerte, o recurso no processo administrativo pode prejudicar, diferentemente do processo civil. Com a desistência da parte no processo civil, a gente não acaba com o processo. Aliás, no processo administrativo, com a desistência da parte, não se acaba automaticamente com o processo administrativo. Enquanto que no processo civil, a desistência leva, se tiver a concordância da parte contrária, ao que? Ao fim do próprio processo, certo? Bem, a defesa dos administrados em processos acusatórios somente pode ser realizado mediante procuração com firme devidamente reconhecido. A firma reconhecida só é exigida em processo administrativo quando houver dúvida sobre a autenticidade. Quando houver dúvida sobre a autenticidade. Olha o que nós falamos. A desistência ou renúncia do interessado tem efeito preclusivo, impedindo o prosseguimento do processo. Não, está errado. Ó. Vejamos a própria lei do processo administrativo. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo se a administração considerar que o interesse público assim exige. Porque aqui a orientação é sempre o interesse público. Como nós falamos, o processo administrativo, por isso ele segue a verdade real, segue o quê? A defesa e a tutela de direitos indisponíveis. Retomamos, né? Então a desistência ou renúncia não tem esse efeito preclusivo. A autoridade ou servidor que incorrer em suspeição deve, independentemente de provocação, abster-se de atuar. Não é suspeição, aqui é impedimento. Aqui é impedimento. Para que haja convalidação dos atos maculados por defeitos sanáveis, e a regra é que a convalidação seja obrigatória, mas tem exceção, é necessário haver provocação do particular interessado, sob pena de se violar o princípio da supremacia do interesse público. Não é necessário haver provocação do particular interessado. Ora, nem mesmo o início do processo precisa de provocação do interessado, muito menos para nós convalidarmos. A convalidação, ela restaura a legalidade do que? Do processo administrativo, do ato administrativo. Ela é desejável, então ela não precisa esperar a provocação do interessado. Para eu convalidar, eu preciso ter o quê? 2 requisitos. Eu preciso ter defeitos que sejam sanáveis e eu preciso que não ter prejuízo. Não ter prejuízo para quem? Para terceiros e para a própria administração pública. Aproveito essa questão que não trata desse assunto especificamente, mas para lhe dizer que o princípio da supremacia do interesse público, e aqui é uma parte, o princípio da supremacia do interesse público junto com a indisponibilidade do interesse público são considerados como superprincípios ou pedras de toque do direito administrativo, conforme Celso Antônio Bandeira de Mello. Quando eu falo que ele é um superprincípio, eu não digo que ele tem uma hierarquia superior aos demais. Eu não posso afirmar que a supremacia do interesse público tem uma hierarquia superior à legalidade, pois não há hierarquia entre princípios, certo? Chamo sua atenção apenas que a doutrina contemporânea alerta para uma crise do princípio da supremacia do interesse público, e isso já caiu em concurso. Essa crise ela é bem desenvolvida pelo professor Gustavo Binebonges, onde ele alega que pela influência, novamente como a gente viu na aula teórica, do neoconstitucionalismo, ou seja, esse movimento que consagra que a Constituição tem um papel de destaque, mas não só isso, que todas as suas normas têm força normativa, esse movimento, ele impõe que o interesse público nem sempre seja supremo, que muitas vezes nós temos que derrogar ou afastar o interesse público em detrimento do interesse privado. Assim, o princípio da supremacia do interesse público, em que pese orientar, sim, a grande maioria das relações que envolvem o direito administrativo, ele não pode ser sempre o interesse que prevalece, o interesse que predomina. Assim, ele deveria ser lido de acordo com a proporcionalidade.
Um bom exemplo disso, em serviços públicos, é quando a jurisprudência não admite o corte de energia elétrica quando o usuário está em condição de miserabilidade e, por exemplo, precisa de um respirador para sobreviver. Cuidado! Como regra, a jurisprudência admite o corte pelo inadimplemento do usuário, certo? É a segunda parte dentro dessa questão. Mas, quando o particular vive uma condição de miserabilidade e precisa da energia para sobreviver, como no caso do uso de um respirador, a jurisprudência, e aqui eu destaco a decisão do STJ, ele afirma o interesse privado, ou seja, ele não admite o corte para que se resguarde a vida, uma questão na qual o interesse privado se sobreleva aí ao interesse público, que é o quê? Que é a rigidez da própria concessionária, tá bem? Então, cuidado que esse princípio da supremacia, em que pese ainda orientar a maioria das relações do direito administrativo pela doutrina contemporânea, cuidado com isso, pela doutrina contemporânea, só pode ser utilizada essa informação quando a banca pede, certo? Quando a banca pede, ela vive essa crise em razão do neoconstitucionalismo, devendo ser relido de acordo com a proporcionalidade, tá bem? Terceira questão. Bom, o ex-governador Sérgio Cabral terá que devolver o colar de mérito que recebeu do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada no início da tarde desta sexta-feira, pelo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. De acordo com os procuradores, o ex-governador preso desde novembro do ano passado tem ainda que entregar à instituição a medalha e o diploma que tenha recebido. A proposta, a notícia acima mencionada, o ato administrativo é um exemplo de... Vamos lá. Estamos falando do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, conforme narra a própria questão, durante um período de tempo, ele recebeu uma medalha do Ministério Público. Ele recebeu medalha. Só que depois, em razão de atos por ele praticados, né, que são considerados criminosos, conforme sentenças judiciais, o que aconteceu? Essa medalha foi retirada. Essa medalha foi retirada. Ou seja, ela foi retirada por quê? Porque o Sérgio Cabral descumpriu as condições para a sua concessão. Então, nós estamos diante de uma cassação. A cassação é a retirada do ato administrativo pelo poder público quando há o quê? Quando há o descumprimento das condições. Quando há o descumprimento das condições. E o Sérgio Cabral descumpriu as condições para o quê? Para fazer jus ao recebimento desta medalha. Sequência. Essa é uma questão bastante interessante. E aí, quando nós tivermos questões grandes, e isso está sendo bem utilizado na FCC, questões com enunciado grande, como, por exemplo, a questão passada. Olha o tamanho do enunciado da questão, né? E aqui, novamente, uma outra questão de enunciado grande. Você deve já ir marcando os pontos mais importantes na leitura dessa questão. Se não, vejamos. Custódio Bocaiúva é chefe de gabinete. Então, o custódio é chefe de gabinete de uma secretaria de determinado estado. Certo dia, em vista da ausência do secretário estadual, que saíra para uma reunião com o governador, Custódio assinou o ato de nomeação de um candidato. Então, o custódio, o chefe de gabinete, foi quem nomeou quem assinou o ato de nomeação de um candidato aprovado em primeiro lugar para cargo efetivo em concurso promovido pela Secretaria Estadual. No dia seguinte, tal ato saiu publicado no Diário Oficial do Estado. Sabendo que a legislação estadual havia atribuído, então, a legislação estadual atribuiu a quem? Ao secretário, não ao chefe de gabinete, que é o custódio, tá certo? A competência de promover tal nomeação, permitindo que este a delegasse. Embora a questão foi muito bem elaborada, a questão diz, ele pode delegar, né? E delegar para quem? Para outras autoridades hierarquicamente subordinadas. É correto concluir que o ato praticado é... Primeiro, eu lhe chamo a atenção. Aqui, a delegação traz o nível hierárquico, mas ela não é obrigatória, certo? Falamos, com base na Lei 9784, que a delegação não precisa ter hierarquia. Na vocação, sim, é necessário a hierarquia. E lembrando que nós não podemos delegar a cenoura, ou seja, a edição de atos de competência exclusiva, a edição de atos de caráter normativo e a decisão de recursos administrativos. Cuidado com este artigo 13 da Lei 9784, que despenca em concurso. Mas voltando para a questão. Quem nomeou foi o chefe de gabinete. Nesse caso, a questão diz que houve a delegação? Não.
A questão diz que poderia haver, que a legislação permite, Isso é importante, fundamental para essa questão. Por quê? Olha, o ato do jeito que está praticado é um ato válido, inválido, inválido. Veja bem, esse ato contém um vício. Por que ele contém um vício? Porque o ato de nomeação foi assinado por um chefe de gabinete, pessoa que não tem competência para tal. Então, as alternativas que trazem que o ato é válido devem ser excluídas. Também a alternativa que diz que o ato é inexistente deve ser excluído. Por quê? A existência de um ato jurídico, e no caso de um ato administrativo, é quando ele possui o quê? Os requisitos mínimos do ato. E aqui ele possui. Ele possui um agente público. Então, existem os requisitos mínimos para o ato administrativo. Lembro que essa conceituação sobre planos de existência, plano de validade e plano de eficácia é uma conceituação doutrinária. Ela não está presente na lei. Mas aqui nós não temos um ato inexistente, porque foi um ato praticado pelo agente público, no caso, pelo custódio Bocaiúva, que é o chefe de gabinete. Mas sim, esse ato é inválido. Então vejamos qual das duas estão certas, porque nós temos ainda a letra D e a letra E. Letra D, inválido, pois segundo a Constituição Federal, a nomeação de servidores é atribuição exclusiva e indelegável do chefe do Poder Executivo. Atribuição exclusiva e indelegável do chefe do Poder Executivo, de acordo com a Constituição Federal. Olha, eu já li a Constituição Federal algumas vezes, toda, e oriento você que faz concurso a ler ela toda, pelo menos uma vez, do artigo 1º até o seu último artigo, você deve ler ela integralmente, e não aquela leitura para dizer que está lendo. Uma leitura com calma, uma leitura refletindo sobre os artigos e tentando memorizá-los, obviamente. Em nenhum momento ela diz que a nomeação de servidores é atribuição exclusiva e indelegável do chefe do Poder Executivo. Então está fora. Só pode ser a letra E. Por quê? Ele é inválido, porém sujeito à convalidação. É sujeito à convalidação pelo secretário de Estado, desde que não estejam presentes vícios relativos ao objeto, ao motivo ou à finalidade do ato. Por que que ele é sujeito à convalidação? Por que que ele é sujeito? Porque a convalidação, como nós já vimos, ela existe quando eu tenho um defeito sanável e quando eu não tenho prejuízos a terceiros nem à própria administração pública. E ela pode ser feita quando eu tenho o quê? Vícios em que elementos? No elemento forma, desde que ela não seja prescrita em lei, ou competência, desde que não seja caso de competência exclusiva. Mas a questão disse que ele poderia delegar, ou seja, não é caso de competência exclusiva. Se não é caso de competência exclusiva, eu posso convalidar, mesmo que eu tenha um vício no elemento competência. Tá certo? Então, essa é a questão certa. Aqui chamo novamente sua atenção para o que a gente já falou na parte teórica, que o quê? Que a FCC já cobrou numa prova de defensoria a possibilidade de convalidação quando tem um vício no objeto, desde que o objeto, que nada mais é do que o resultado prático do ato administrativo, o efeito jurídico imediato do ato administrativo, desde que o objeto seja plurimo, ou seja, que nós temos uma pluralidade de objetos, tá certo? E aí eu tiro o objeto que tem vício e deixo os demais que não possuem vício. Então, atenção para essa questão e lembre, nesse caso aqui, a existência de um ato administrativo, ela, para pressupor sua existência, é a presença dos requisitos mínimos, o que no caso nós temos. Vamos agora para a quinta questão. Acerca dos atos administrativos, é correto afirmar: a conversão é o ato administrativo pelo qual a administração converte um ato inválido em ato de outra categoria, de modo a torná-lo válido, com efeitos retroativos à data do ato original. Tá certo, né? A convalidação e a conversão são formas de salvar um ato administrativo. E tanto a convalidação como a conversão, eles possuem efeito retroativo. Pode cair isso com outro termo, ou seja, possui efeito ex tunc, mas eu tenho certeza que você já sabia esse nome. Possui efeito ex tunc. Qual é a diferença? A convalidação mantém a categoria do ato administrativo. A conversão não. A conversão, ela, para manter aquele ato administrativo, ele muda a categoria do ato administrativo.
todas as modalidades de permissão podem ser definidas como ato unilateral, discricionários e precários? Não. Cuidado quando qual concurso colocar alternativa com todas. Sempre, nunca. Se você tiver em dúvida, atenção, isso é uma técnica para resolver a questão quando você não sabe o assunto, certo? Então, quando você não souber uma questão que você está em dúvida, tente evitar essas alternativas, ok? Bom, nem todas as modalidades de permissões são atos, nem todas. Ó. Lembre que nós temos a permissão. A permissão, ela pode ser de serviço público e ela pode ser de uso de bem público, certo? A permissão pode ser de serviço público ou de uso de bem público. E a permissão de serviço público, ela possui natureza contratual, ela é um contrato, conforme o quê? Conforme a Lei dos Serviços Públicos brasileiro e conforme o STF, embora tenha doutrina que diga que é um ato, mas o STF e a letra da lei dizem que é um contrato. No entanto, a permissão de uso de bem público é um ato, é um ato. Novamente, revendo assuntos que vêm antes e assuntos que vêm depois, lembro a você que a permissão de serviço público se difere da concessão de serviço público por 3 características básicas. Quais são elas? A concessão ela pode ser feita a somente pessoa jurídica e consórcio de empresas, enquanto a permissão pode ser feita a pessoa jurídica e pessoa física. Atenção que isso cai muito. Na concessão, nós temos a modalidade concorrência. Na permissão, nós temos que ter licitação, mas não necessariamente na modalidade concorrência. E a concessão, ela não tem natureza precária, enquanto que a permissão tem natureza precária. Todo esse quadrinho que eu falei, da diferença entre a concessão e a permissão, é de serviços públicos. Mas entenda, a concessão de serviços públicos é contrato, mas de uso de bem público é um ato, certo? Obviamente, esses conceitos ficarão melhor elucidados quando nós trabalharmos a aula de bens públicos em sequência. As resoluções editadas pelo Congresso Nacional e suas casas constituem atos normativos. Não, eles não constituem atos administrativos, certo? Eles constituem o quê? Atos legislativos. Elas são espécies normativas, tá certo? Não são atos administrativos, são atos legislativos, ou seja, aqui o Poder Legislativo não está no exercício de sua função atípica, mas no exercício da sua função típica de legislar. A homologação é o ato administrativo destinado a realizar o controle prévio. Não é prévio, é posterior. Não é prévio, é posterior de outro ato administrativo. A licença é um ato unilateral e vinculado, cuja revogação somente é possível mediante prévia notificação do interessado. Ora, se a licença é um ato vinculado, ela não admite a revogação, porque a revogação é controle de mérito, é analisar conveniência e oportunidade. Falamos que a revogação ele não tem limite temporal. Limite temporal não tem, mas que ela tem limite material. Você não pode revogar, por exemplo, atos vinculados, você não pode revogar atos que consagrem direitos adquiridos, são atos que não podem ser objetos de revogação. Então, a licença não pode ser objeto de revogação. Essa é a base da nossa doutrina, tá bem? Vamos agora à 6ª questão. Assim como o concurso tem questões difíceis, tem questões fáceis. E aqui eu chamo a sua atenção para isso. Cuidado para não errar as questões fáceis, bem como as difíceis, porque aqui com o nosso curso você está aprendendo tudo para aprender as questões simples e as questões difíceis. Essa, no entanto, é uma questão simples. De acordo com a doutrina administrativista clássica e majoritária, são atributos do ato administrativo. Aí você faz novamente aquilo que eu já lhe falei. Marque na sua prova. Quais são os atributos de um ato administrativo? Presunção de legalidade ou legitimidade, a auto-executoriedade, a imperatividade e a tipicidade. Ah, professor, mas também tem outra coisa que é muito comum nos atos administrativos, que são o quê? Os requisitos ou elementos. E os requisitos ou elementos são o quê? Com, F, competência, objeto, motivo, forma e finalidade. Mas ele quer saber aqui quais são os atributos. Então, olha como, quando você já escreveu, como você já comentou na sua prova, ficou muito fácil. Quais são os atributos? Presunção de legitimidade, legalidade e veracidade,
imperatividade e autoexecutoriedade, tá bem? Todos os outros, ele mistura requisitos com atributos. E a sétima questão. No âmbito do direito administrativo, segundo a doutrina majoritária, a autoexecutoriedade dos atos administrativos é caracterizada pela possibilidade da administração pública. Então, autoexecutoriedade. Anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais sem necessidade de controle judicial? Não, isso não é consequência da autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é o poder de decidir e de implementar suas decisões. Não tem nada a ver com anular seus próprios atos. Assegurar a veracidade dos fatos indicados em suas certidões, seus atestados e suas declarações, o que afasta o controle judicial. Também não tem nada a ver com a autoexecutoriedade. A gente poderia falar que seria o princípio da legalidade ou legitimidade. Mas cuidado, é possível ter o controle judicial, sim, de atos administrativos. Inclusive, eles podem ser tornados ilegais. Então, cuidado com esse, o que afasta o controle judicial. Mas, de qualquer maneira, a primeira parte já estaria errada. Também não é isso. Impor os atos administrativos a terceiros, independentemente de sua concordância. Isso aqui é a imperatividade. Executar suas decisões por meios coercitivos próprios, sem a necessidade da interferência do Poder Judiciário. É a letra D que responde. É a letra D que responde. Cuidado que no seu material pode estar marcado a letra B, mas o correto, e aqui está a aula que vale, o correto é a letra D de dado. Executar ato administrativo por meios coercitivos próprios, o que afasta o controle judicial posterior. Não afasta, por isso que essa alternativa está errada. Cuidado com essa posição de estar afastando o controle judicial. Nós adotamos no Brasil o sistema da jurisdição única, em que a gente pressupõe o controle judicial da legalidade, em que a gente permite o controle judicial da legalidade. Tá bem? Vamos agora para a 8ª questão, que será analisada na sequência do nosso bloco.